Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teve polêmica sobre um debate aí que aconteceu. É, você acredita, pela base bíblica, cara, ou então por você mesmo, que Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles são três em um, ou é só um Deus? Só existe um. É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Isso é um embate, Um né? embate, muitos anos, né? Dizer que Deus é um só, que se mostra com três aparências, não é isso? Marcião cometeu erros sobre isso, não é? E tantos outros. Eu creio na Trindade, né? Na triunidade do Trindade. Deus Todo-Poderoso. Não quero cair, não é, nos mesmos erros que os demais caíram. Né? Eu apenas creio que ele é três em um, assim como as escrituras nos apontam. Existem várias explicações, não é? Tanto heréticas como algo mais aceitável pela igreja. Eu não quero cair nesses erros. O que a Bíblia nos diz é que o Pai foi criador, o Filho é salvador e o Espírito é consolador. Então é nisso que eu creio. Três funções diferentes. São três funções diferentes, mas De um, de um só de um Deus, só que é Deus. três. Então é isso que eu acho que eu posso falar, porque é isso que a Bíblia diz. Tem vários versículos, né, que falam sobre isso aí. Eu creio que no céu eu vou encontrar um Deus Que é que é de Espírito carne e osso, e carne e osso. que tem 33 anos, que é um judeu e que governa. E tem as marcas. E tem as marcas. Só que esse Deus, ele não se resume a ser só pai, ou a ser só filho, ou só espírito. E nem se preocupa em se apresentar as suas três manifestações. Ele não se preocupa com isso. Deus não vai se preocupar em provar para que o olho humano, o olho da criação, veja o pai e o filho de uma só vez. Ali os três conversando. Não. Ele é triuno e pronto. E acabou. E acabou. É isso que a Bíblia fala. Quantas vezes Jesus, né, orou ao Pai, falando com Deus? Eu acho que é em João A 17, Bíblia diz que ele né? é a imagem perfeita do Pai. Então, se você vê Cristo, você vê ao Deus vivo. E o Espírito vem para ministrar sobre ele, sobre o Cristo. Então, perceba que o façamos o homem ainda vive a mesma sincronia e harmonia desde a criação, desde a eternidade. Quem faz confusão é a nossa mediocridade, querendo Nossa, provar mediocridade. coisas que Deus não se Deus não preocupou tá nem aí para provar. em tentar explicar, em tentar mostrar, e o homem fica se martirizando, se cobrando a explicação disso, de aquilo, que a grande verdade é que nós, por mais que nos esforcemos, não iremos compreender aqui. Eu tenho uma dúvida, já fugindo do assunto, né? Eu não me lembro, se eu posso estar enganado, mas eu não me lembro diferente do Novo Testamento, o demônio se manifestar como tem no Novo Testamento. Eu não vejo assim no Antigo Testamento demônio se manifestar, alguém levantar a mão e ele sair como Jesus fez. Me fala, eu só vejo mais no Novo Testamento. Tu acha que é certo alguém expulsar demônio, conversar com o demônio, ou a pessoa tem que.
Existem algumas explicações, não é, também no meio teológico Né? a respeito disso, né? Por que que no Velho Testamento a gente vê tão poucas manifestações e elas são mais explosivas no Novo Testamento? Isso mostra que no Velho, tanto o pecado aflorado no homem, como a distância entre os homens e Deus, né? Pois assim diz Isaías, né? A multidão dos nossos pecados causa separação entre nós e Deus. Então o diabo ficava ali mais confortável, sem a necessidade de interagir, de aparecer. Já com a manifestação do Filho de Deus, acionou um start, né, de preocupação, e aqui dali fez a palavra que os crentes gostam, né, principalmente os neopentecostais, né, gostam muito de falar, né, causou um reboliço, né, naquela sociedade. Então isso pode ser uma explicação por conta de que tantas manifestações, certo? Por conta desse reboliço que a presença do Todo-Poderoso estava fazendo ali. A respeito da entrevista, né, com os demônios, isso não é bíblico, né? O que nós vemos na Bíblia é Jesus vendo os acontecimentos e mandando, vai embora, deixe ele, cala-te, e etc. Sem bate-papo, né? A gente vê Paulo fazendo isso, sai, né? Aquela mulher que estava ali em Atenas, ela é uma adivinha, muitos ganhavam dinheiro através da possessão daquela moça, e ali o espírito querendo conquistar o coração através da ganância, né, da arrogância, é homem de Deus, e pensando que Paulo ia inchar os peitos, ia se engrandecer, aquilo assim, incomodou o homem de Deus de tamanha forma que, em meio a elogios, olha aí, Paulo não, meu amigo, vem cá, sente aqui, vamos tomar um café, trocar ideia. Não, foi Deus que revelou para você. Deixe ela, saia, espírito imundo. Então, essa história, essa doutrina de conversar com demônios, e hoje a igreja está muito assim. Isso é de tamanha loucura. Bem, Paulo escrevendo, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, você imagina que Paulo está falando de duas pessoas, certo? Perdendo tempo com um assunto irrelevante, de baixo cunho, né? Que só cauteriza o pensamento, as emoções, quem cada um é. As distrações têm esse poder, né, de corrupção, certo? E Paulo, sobre isso, diz que esse tipo de situação, de circunstância, corrompe os bons costumes. Você imagina se isso acontece entre dois homens? Você imagina entre um homem e um ser diabólico nas trevas? O que Paulo falaria hoje sobre isso? Sobre para que é que eu quero saber quem é que está ali? Para que isso vai mudar o quê? Para que é que eu quero saber o que ele... Eu já sei o que ele quer. Ele só quer matar, quer desviar, quer destruir, etc. Então, são perguntas redundantes, irrelevantes, que beiram a idiotice. O cara manifestou, eu não preciso saber o nome do demônio, eu não preciso saber qual é a missão do demônio, o endereço dele, eu não preciso saber nada disso, eu preciso saber que eu tenho que ajudar aquela pessoa. E a ajuda é repreendê-lo em nome de Jesus. Outro final.